a rádio que toca palhoça. Agora na PH, Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. Impasse de Bola. E já está em campo o programa Impasse de Bola, o programa que caiu nas graças dos palhocenses, todo mundo que curte o futebol. Esse é o seu encontro semanal com o futebol palhocense, sempre debatendo, trazendo os resultados das rodadas locais, conversando também sobre o futebol nacional, falando sobre os causos da bola e, claro, sempre o momento Impasse de Bola, aquele momento em que a gente vai falar sobre as polêmicas que cercam o mundo da bola. Hoje, aqui, terça-feira, dia 14 de junho, você acompanha sempre ao vivo, né, aqui pela Rádio PH, a partir sempre das 19 horas, às terças-feiras, esse momento em que a gente troca uma ideia sobre o futebol palhocense. E eu não tô só, claro que não, estamos aqui com os nossos dois apresentadores do Impasse. Boa noite, Amaro Júnior, como estás, gurizão? Boa noite, Alexandre, boa noite, Najib, amigos ouvintes. Tem muita notícia boa, muito impasse pra gente discutir essa noite. Que legal. Comigo também ele, único, Najib De Pieri. Como é que tu estás, meu amigo? Boa noite, Acerteira. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Amaro. Boa noite a todos, né? Tamo bem, né? Que Nossa bom. semana meio friozinho, mas vamos tocar, né? Bora lá. Você tá acompanhando a Rádio PH, a rádio que toca palhoça, pelo Spotify, pelo Deezer, também pelo site exclusivo da rádio, pelo site do Jornal Palhocense, o site da CDL. Estamos em mais de 15 agregadores de rádio pelo mundo inteiro e, claro, no seu bolso, no seu coração, no seu ouvido, pelo aplicativo exclusivo da Rádio PH, que você pode baixar lá pela App Store ou pela Apple Store, de acordo com o seu sistema operacional. Tá curtindo o Impasse de Bola? Quer trazer qual o impasse da semana no mundo da bola? Manda um WhatsApp pra gente, 2012-8336, a gente quer te ouvir também. E já é tradicional a gente abrir o programa sempre com ele, Najib De Pieri, vai trazer pra gente os resultados aí da rodada do último final de semana. Como é que foi a rodada aqui na região, Najib? Então tá, vamos lá, Alexandre, vamos lá os resultados, né, desse final de semana, né? O Quarentão continua paradinho, né? Mas amanhã vai ter rodada, né? Vai ter a rodada Independente Atlântico, Paysandu e Paraíso, Cerâmica Silveira e Liverpool, né? Esse Quarentão aí é a rodada inaugural, né, Najib? É a primeira rodada, né? Teve o jogo, né, Amaro? Dia 5/6 teve o Unisó e Rio Grande. Esse aí, só esse jogo, né? Tem o placar desse jogo aí? Tem 4-1 pro Rio Grande. Rio Grande venceu o Unisó por 4-1. Isso. E essa rodada da semana, repete, por favor? Teve. Amanhã vai ter Independente Atlântico, na Barra do Aririu. Paysandu. Será que a Maré vai deixar, nego? É mesmo, né, Amaro? Vamos comentar sobre isso. É mesmo, né? Que loucura, né? O Murilo até botou no grupo ali e tava desesperado, né? Difícil até pra chegar na casa dele. O aterro da Barra ficou todo embaixo da... E no Aririu, no Aririu, Paysandu e Paraíso. E no São Sebastião, Cerâmica Silveira e Liverpool. Tá? Esse é o Quarentão, então, abrindo... nessa quarta-feira. Completando a primeira rodada. A primeira rodada, né? Tá, vamos pro cinquentão, né? Ai. E aquela bolsa de aposta, será que roda? Como é que eu fiz aí? O Cerâmica não se aposta, né? Mais se vai ganhar, né? É de quanto foi o jogo? Pô, mas que pressão também, né? Isso, né? Será que... Cara, é desafio, hein? É muita expectativa. Mas eu vou te dizer uma coisa assim, tá apertando, tá? É mesmo? Tá apertando. Mano, vamos ver como foi. Esse jogo foi um jogo balanceado, Amaro. Tá apertando. Não teve muito, não, né? Paysandu empatou com o Eldorado em 2-2 no Aririu. Quebrou o 100% de aproveitamento do Alvinegro do Aririu. Olha só. Acabou empatando. Cerâmica Silveira 3-2 com o Avante, na Barra do Aririu. Jogo mais equilibrado, sabe? Já não foi mais aquele placar elástico. Finalzinho de jogo, aí o Vaninho fez a jogada individual e acabou decidindo. Acompanha esse jogo, mano? Acompanha. Tava lá? Uma olhadinha de um, faço os olhinhos do outro, um negócio assim. Olha só, o Amaro não perde um. O Atlântico que na Barra do Aririu deixou escapar, né, a vitória, né? 2-1 pro João Paulo, né? O Atlântico esse ano tá fazendo uma campanha decepcionante, né? Eu fiz parte do grupo do Atlântico nos últimos 2 anos. O ano passado a gente chegou à final do campeonato. Esse ano não sei o que tá acontecendo lá. Mas esse ano a equipe não conseguiu ainda vencer um jogo na competição. Amarelo. Não, mas assim, ó, trouxe alguns jogadores de Garopaba agora, deu uma reforçada, o Murilo tá muito preocupado. Às vezes a acomodação de uma competição com 10 equipes classifica 8. Aí tu te acomoda, daqui a pouco eu vou ganhar 2 e classifico, mas ele não vai ganhando, não vence. Ontem não venceu de novo o João Paulo, a coisa vai se complicando.
E o Palhoça venceu o Cruzeiro da Guaracubatão por 3-1, né? E teve um jogo, Amaro. O Independente Catarinense vai jogar quinta-feira, às 10 horas. Né? Esse jogo foi... Vai aproveitar o feriado de Corpus Christi e fazer o jogo às 10 horas da manhã. E a classificação do cinquentão tá assim, ó. Cerâmica Silveira com 15 pontos, Paysandu com 13, Eldorado com 8, Avante com 6, Palhoça com 6, João Paulo com 6, Independente com 4, Cruzeiro do Sul com 4, Catarinense com 3, Atlântico com 1 e o Mundo não pontuou, né? Esses aí são a classificação do cinquentão. Esse que no momento, acredito, né, é o campeonato com maior disputa e também acompanhamento da torcida. Tava falando do Atlântico. Chega a rolar alguma pressão, Amaro, por conta da torcida ou o pessoal ainda confia e tá no aguardo aí de uma virada, de repente? A cobrança, Alexandre, são em todos os níveis, né? Quando você veste uma camisa pesada como a do Atlântico, seja na categoria principal, no 40, no 50, nos menores, sempre é cobrado, sempre é cobrado. Eu sei que, né, o presidente Murilo é um amigo pessoal e ele está muito sentido com isso, tem corrido atrás, tem conversado com os atletas, chamado e tentando motivar, mas o resultado ainda não veio, né? Tem que despertar. Uma situação que tem que ser enfatizada aí, que eu tenho falado muito no Cerâmica e no Paysandu, pela campanha que tem feito, mas o Eldorado que vem em terceiro, pela organização da equipe também, sabe? Opa, que bom. A equipe bem organizada. Eu participei, inclusive, de um evento solidário que foi feito lá no Eldorado, uns 30 dias atrás. E aí o Eldorado fez um evento lá para arrecadar alimentos e arrecadar abrigo, vestiários para as pessoas agora na época de frio. Agasalho, que legal. Aí levou o Guarani para fazer um jogo do quarentão contra o Avaí e eles fizeram o jogo do cinquentão deles contra o Avaí e naquela oportunidade eles venceram o Avaí por 2-1. Então a equipe está bem organizada, está mobilizada, motivada também. É uma equipe que vai conquistando seu espaço devagar, né? É legal porque o Eldorado, ele tem uma identidade muito bonita ali com o bairro. Eles deram uma modernizada na sede algum tempo atrás, um pubzinho ali embaixo, também trazendo a comunidade para participar. É sempre legal ver o Eldorado, eu sempre curto muito. Inclusive, assim, além deles cuidarem bem do seu gramado também, que a gente sempre fala nisso, a sua praça esportiva é bem bonita, bem localizada, os vestiários bem aconchegantes, sabe? No padrão muito bom. Padrão de excelência. E aí, em quarto lugar, nós viemos com o Avante também. O Avante, esse ano, resolveu resgatar os atletas das antigas mesmo, sabe? Vindo ali do Bela Vista, ali do bairro, fez uma equipe competitiva, também veio beliscando ali o seu quarto lugar também. Tá na briga ali, né? Criando essa identidade local também, valorizando esse pessoal da... Cria essa identidade. Inclusive, assim, ó, é que, na verdade, esse pessoal que jogam o cinquentão acabam sendo os torcedores também da equipe principal. Vive ali em família, né? Acaba tu tendo um relacionamento muito próximo, muito interessante. Muito legal esse cinquentão aqui. Seguimos, Najib, com Interligas? Como foi? A Interligas não teve rodada, né? Porque vai haver um julgamento amanhã, né, Marco? É hoje. O julgamento é hoje. Isso. O julgamento está sendo realizado nesse momento, Alexandre. E na verdade, ele vai entrar num impasse novamente, né? O impasse do dia também, da noite, é essa questão do julgamento das equipes palhocenses e a não realização da primeira rodada. Isso, no segundo bloco a gente vai trazer um pouquinho. E aí na primeira rodada, Alexandre, aconteceu aquele primeiro jogo, você lembra? O amigo ouvinte lembra também que o Náutico venceu o clássico lá, né, o campeão do ano passado com o Vila Nova, 3-1 naquela primeira rodada. E os demais jogos não aconteceram devido à documentação. A segunda rodada foi permitida acontecer. Foi permitida acontecer. Aí o Avante saiu, foi lá, fez o crime lá no Santinho, ganhou do Náutico, do campeão, ganhou de 2-1 lá. E o Liverpool meteu uma goleada 5-0, né? Como é que é o nome da pronúncia do time lá de Santa Mara? Marihuana. Foi 5-0? 5-1, né? 5-1. Meteu 5 lá. Né? Então agora, é assim, ó. O julgamento de hoje à noite vai definir umas situações interessantes. Eu fiz contato com os presidentes, principalmente de Paysandu e Avante, né? Motivei eles a terem um advogado. O Nelson do Paysandu, ele estava com vontade dele mesmo fazer a defesa de um diretor. E ele acredita na classificação, pelo fato de jogar numa chave de 3. O que acontece? Se ele perder os pontos, ele vai ficar com 0. Se ele ganhar o seu próximo confronto, ele vai ficar com 0. Se ele ganhar o seu próximo confronto, ele fica com 0. Ele tem que ganhar os dois, mais um jogo só. Ele vai ficar com 0. E aí o Liverpool é o da chave? É o Liverpool da chave. O Liverpool ganhou de 5 do Marihuana, né? De 5.
Então, assim, ó, quer dizer que o Liverpool já tá com 0, o Marijuana tá com 0, o Liverpool tá com saldo de 2. O Liverpool tá com saldo de 2 e o Marijuana perdeu também pro WO. Também perdeu pro WO, porque também não tinha acertado a documentação. Iria 0. Vai ficar fora. Tinha 0, mas tomou 5, tá fora. Se perder pro Paysandu, vai classificar o Paysandu e o Liverpool. Situação boa. Situação boa das duas equipes palhocenses, com todo esse problema. Olha só, né? Boa. O complicado é a chave de 4, a do Avante. Porque o Avante venceu o campeão fora, de Florianópolis, e foi a 0, tá com 0. Só que o Náutico ganhou a primeira rodada de 3-1 do Vila Nova. Já tem 3. E o Avante só tem mais um jogo. Então ele vai poder chegar a 3 pontos. Na melhor das hipóteses, caso não seja hoje à noite deferida a situação de um novo jogo. Aí vai faltar jogo, de repente, pro Avante poder fazer a soma para poder classificar. No segundo bloco eu quero saber um pouquinho mais sobre o que aconteceu aí, né, por trás, enquanto acaba ali o tempo regulamentar e entra aí toda essa questão mais jurídica e tal. Eu quero saber um pouquinho mais também sobre a perspectiva que vocês têm para esse julgamento. Mas eu também queria saber um pouquinho sobre, ainda falando sobre o futebol local, tivemos um fato nesse domingo, Dia dos Namorados, dia de muito sol, mas a gente começou a publicar nas redes sociais do Jornal Palhocense, da Rádio PH também, imagens de ruas cheias, parecia uma enchente em Palhoça. A gente teve uma maré aí como há algum tempo não se via, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre como fica isso também na questão futebolística da cidade. Ô Alexandre, nós temos aqui mais as rodadas, dá para nós finalizar eles, e daí depois nós podemos falar isso? Se não você disser, eu não sei, eu iria dizer o contrário. Só fechamos, porque tem um Guarani, a classificação do profissional? Do profissional, e tem um Guarani aqui do catarinense. Mas aí no bloco o Alexandre chama lá. Isso. Essa questão da maré, nós temos um problema muito sério no campo do Atlântico. No campo do Atlântico. Que é nível do mar. Nível do mar, sofre. E ali o fundo daquela trave ao sul, a água vem do mangue mesmo e vai invadindo. Inclusive, eles sofrem muito com a energia, inclusive. Com a energia. Porque vem ali, corrói tudo, enche. Enfim, sempre tem problema de iluminação, dá curto. É um problema sério ali que Então, um dos projetos, inclusive, dessa atual diretoria é aterrar o campo, levar ele um pouco mais e trocar o gramado, né? Porque a água salgada ali, ela teria um efeito nocivo na grama? Tem. Ela tem um efeito que a grama amarela enfraquece, enfim, né? Altera. Tem alguma coisa a fazer agora nesses dias posteriores? Não, na verdade, eles vão ter que geralmente ter feito um estudo do solo, né? E fazer uma correção dele. Mas para tentar livrar esse gramado que foi atingido pela água salgada, será que lavar, chover, me parece que não é a previsão, né? Não, chuva não é a previsão. Não, aí vai ter que entrar aí com os agrônomos aí para ver o que dá para fazer, pelo menos paliativamente, para que ele conserve o gramado para tocar durante todo o ano. Em anos anteriores, a maré não foi tão alta, né, e causou um estrago grande ele também. O João Paulo também sofreu com a maré. Sofre também o João Paulo. O João Paulo também sofreu, que é muito próximo do mar ali também, né? Sim. E também sofreu também com a maré. Também teve a influência da maré. E tinha algum jogo para esses locais que precisou ser cancelado, então? Tinha. João Paulo também. Eu até vou entrar num pequeno caos, né? Porque eu vou contando o caos do programa todo. O campo do Guarani antes era ali no Patural. E aí, os jogos de domingo à tarde sempre tinha influência da maré. E às vezes o campo ficava restrito à situação de meio de campo, assim, sabe? Aquela de área a área, as laterais ficavam tomadas pela maré. Então o capitão, quando ia escolher o campo, ele já tinha que ter a percepção do vento, se o vento se sopra, e o horário da maré. Né? Porque na enchente da maré, o vento também sopra um pouquinho mais forte. E aí veio uma equipe do Otacílio Costa fazer um jogo aqui. E aí a maré veio e foi tomando conta, e os caras foram meio aqui apavorados, por tanta água, de onde flui isso tudo, né? E aí, se a água salgada, a água do mar, aí teve um atleta que pegou, botou a água na mão e foi provar a água para ver realmente é salgada. Bota numa garrafinha que eu vou levar para mostrar em Lages essa situação da água aqui para nós. Era complicado, até pro trabalho dos gandulas, né? Porque a água caía na água, sempre tem que se molhar para buscar. Alguma foto, Amaro, que registre uma coisa antiga, inusitada assim? Não, nós temos o depoimento de alguns que vivenciaram esse momento. O doutor Juarez é um, né? Historiador do município, conta essas histórias aí com maior clareza. E consta no livro lá do Guarani do Palhoça 90 anos. Que legal. Localiza pra gente um pouquinho onde era. Tu sempre fala Patural, eu imagino que seja ali antes, onde tinha a danceteria, ali pra trás? Ou... Isso, ali, logo depois da Mansão Luque, atrás da antiga madeireira Madestilo, onde fica o depósito da saúde hoje, ali naquela
naquela região. Eu sempre imaginei a direita de quem vai pra Ponte de Não, Bauru, não. então era Atrás da esquerda. casa do Lau ali. Sabe? sim. Te localizou ali? Aham. É uma destino. Passou a Mansão Luque, pega a esquerda, tem uma ruazinha à esquerda, que vai pro prédio. À direita, ali era o Estádio do Guarani. Olha que legal. Então aí as questões históricas também sempre permeando aí o seu Impasse de Bola, o seu programa semanal do futebol palhocense, o futebol da região, e a gente tá revendo ainda os últimos resultados, tá trazendo pra gente o Najib De Pieri, vai seguir então com o nosso Guarani. Tens resultado aí pra gente? Mas só pra terminar essa questão de maré, tu imagina só, Najib. Tu vai pro jogo, tem influência da neve, sempre tem influência da natureza. Aí tu vai fazer um jogo na Palhoça, um jogo marcado lá no Atlântico, na Barra do Aririu, e aí, maior sol como tava ontem. Não, o jogo não aconteceu porque tinha água no gramado. Mas como? Água da onde, né, cara? Exclusividade palhocense. Exclusividade cara, palhocense. Isso aí não é qualquer lugar, não. Acredito que deve ter outros lugares, mas nós temos essa situação muito interessante, porque poderia, inclusive, fazer parte do relatório de um árbitro de não ter condições do gramado devido à maré. O do Guarani também tem influência da maré. Ele foi, quando foi feito, foi aterrado um pouco mais, mas ele também tem influência. Ela vem pelo dreno, né? Ela vem pelo dreno. Influencia em todo, né? Na rede de esgoto, influencia em tudo. Interessante que algumas equipes gostam de jogar com o campo molhado, e eu já vi jogos profissionais que o pessoal molha pra bola correr mais, né? E daí é uma decisão de quem tá jogando em casa, poder molhar o gramado pra bola correr mais rápido. Rapaz, essa situação de gramado, já me perguntasse assim em programas anteriores. Amar, tem influência ou não tem influência? O time que tem uma condição física melhor, ele deixa a grama mais alta. Que aí a gente diz, ela tá mais pesada, incha mais a perninha. O time que cansa... Tá menos condicionado, vai sofrer pra jogar. Tem time que faz isso, e cabe ele. Cabe ele. Esse é um artifício que dá. A questão de molhar, fica mais macio, né? Fica mais macio. Hoje é que os campos, a gente vê muito isso nas equipes profissionais, é que hoje tem muito dreno. Então aí suga muito essa água, esse líquido, geralmente o piso fica sempre muito seco. Aí você dá uma molhadinha pra ficar mais macio mesmo. Aí, pra chuteira, enfim, que geralmente os jogadores também atuam com trava mista, né? De alumínio e borracha, ela tem mais atrito, e aí com o gramado não encharcado, mas ele molhadinho, a nega fica melhor pra rolar. Najib, Então tá. É contigo, Linho. Continuamos aí o campeonato catarinense, né? Catarinense da Série B, né? O Guarani empatou vamos começar pelo Guarani. Pela terceira rodada, o Guarani empatou com o Inter de Lages. Foi jogar lá na Serra, acho que passou um friozinho, né, Marco? Bom resultado, hein? Bom resultado. O Guarani saiu atrás do marcador, foi buscar o resultado e poderia ter buscado a vitória, inclusive. 1-1. O Nação ganhou do Blumenau por 3-0. O Atlético Catarinense perdeu o Tubarão por 2-1. Esse jogo do Atlético, ele foi no Renato Silveira e foi no meio da semana. Terceira rodada, né, Najib? Você falou. Isso. Mas pro Atlético Catarinense é a segunda, porque ele não jogou o jogo contra o Criciúma ainda, vai jogar agora dia 19. E a comissão técnica já caiu, Alexandre. Treinador, preparador físico, já caiu todo mundo. Ô, Mário, esse jogo do Caravaggio e o Criciúma... Caravaggio e Criciúma? Não teve. Não, também não teve. O Criciúma jogou pra frente. Isso. E o Metropolitano... O Atlético Catarinense jogou ontem. O Atlético Catarinense jogou ontem e o Caravaggio joga dia 19. Isso. E o Metropolitano venceu o Carlos Renal por 2-0. O Metrô fez 2-0 no Renault. O Metropolitano de Blumenau tá mandando seus jogos lá em Ibirama. Isso. Lá E a classificação tá o seguinte: primeiro lugar tá o Metropolitano, segundo lugar o Guarani de Palhoça, né? O terceiro, Nação. Quarto, o Internacional de Lages. Quinto, Tubarão. Sexto, Blumenau. Sétimo, Criciúma. Olha o Criciúma. Oitavo, Caravaggio. Nono, o Atlético Catarinense. E décimo, Carlos Renal. Só para explicar, o Criciúma só tá ali atrás porque o Criciúma tá com 100% de aproveitamento. Jogou fora contra o Inter e venceu. E agora tá fazendo o jogo contra o Atlético Catarinense. Dia 19. E o Caravaggio. Aí fica com a terceira rodada em dia também. E aí vai depender do aproveitamento dele, mas vai pontuar lá na ponta também. E o próximo jogo do Guarani é em casa com o Atlético Catarinense. Clássico. É o time que representa São José e o time palhocense aqui. No dia 18, né? Às 15 horas. Todo jogo mundo bom, convidado para participar, ver esse jogo bom, aí, né? Jogo bom. Atletas da região, já começou a criar essa rivalidade. O ano passado o jogo foi empate 1-1, entendeu? É interessante o futebol em São José. Eu sempre digo, quanto mais times a gente tiver, a gente vai gerar mais emprego, vamos gerar mais oportunidade, enfim, né? É um grande desafio. O Dyson, presidente do Atlético Catarinense, ele sofre muito ali.
e campos para treino, campo para jogo, ele não tem campo para jogar. Eu não entendo que loucura é essa. O ano passado jogou no Scarpelli, esse ano teve que jogar no Guarani, tudo gera aluguel, né? Tudo gera locação. E toda uma logística, mas enfim, por enquanto ele está dando conta. Legal. Você está acompanhando o Impasse de Bola, o seu programa semanal sobre o futebol palhocense, com a gente aqui na Rádio PH, o Amaro Júnior e também o Najib de Pierre, e a gente está trazendo os resultados dos últimos campeonatos, da última rodada, e a gente vai dar uma pausa rapidinha para um pequeno intervalo e vamos voltar trazendo os últimos resultados. Temos aí Série B, temos Brasileirão, vamos falar um pouquinho mais sobre o Guarani também, que eu quero saber como que tá a equipe, mas é uma pausa rapidinha, já já a gente volta, fica com a gente, até logo. Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. A rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. E já voltamos, estamos de volta no Impasse de Bola, o seu programa semanal, sempre às terças-feiras, às 19 horas, e também com reprises dentro da nossa grade da Rádio PH, onde você acompanha aí os detalhes da rodada futebolística aqui da região de Palhoça, também como estão os nossos times catarinenses pelo Campeonato Brasileiro e também, claro, o caos da bola e o impasse da semana, o impasse da bola da semana que a gente vai saber qual é nesse bloco agora. No último bloco a gente finalizou com o Najib trazendo os resultados, a gente falou um pouquinho de Guarani e agora a gente volta com ele. Najib, o que tu traz aí dos resultados do último final de semana? Alexandre, a Série C do Campeonato Brasileiro, o Figueirense, né, recebeu o Confiança, né? Sim. Nos seus 101 anos, né? Mas não teve a confiança, acabou empatando, né, Amaro? Uma festa linda ontem no Scarpelli, né? Aniversário do Figueirense, Dia dos Namorados, Figueirense comemorando 101 anos, e não conseguiu passar pelo Confiança de Sergipe. Na verdade, pressionou, Alexandre, pressionou o jogo todo, 2 bolas no travessão. O melhor jogador em campo foi o goleiro adversário, mas infelizmente não deu a alegria que a torcida estava esperando, né? Colocaram água no chope, como se fala. Que pena. Uma pena ontem. Mas mesmo assim, o Figueirense está numa classificação boa ainda na Série C, mas ele vem de 2 empates indigestos, né? Um lá em Erechim, onde estava vencendo o jogo 3-1, permitiu o empate nos acréscimos, e ontem, né, um jogo que se contava os 3 pontos e acabou não fazendo a vitória. O público, vocês acompanharam? Teve um bom público? Porque Dia dos Namorados também talvez não... Casa cheia, parecia Libertadores, clima de Libertadores, cara. Sério? Os caras fizeram churrasco ao redor do campo, tainha, assada, loucura, era 1 quilo de alimento que participava da confraternização. Furacão, sabe, os atletas chegando, fechado, aquela fumaça preta e branca, uma loucura, tipo o Libertadores mesmo.
Tava numa energia boa, mas o resultado também ficou um pouco empanzinado. A gente aqui, açoriano, fala empanzinado. A questão do centenário, né? O centenário foi uma marca, então de repente também o torcedor quis tirar essa nhaca e dizer, não, agora é 101 e também é um número massa. Mas não foi então, cara. Mas é assim. E ele é o 5º colocado, né? É a Série C, a Série B, prima muito pelo equilíbrio entre as equipes, sabe? É difícil. E até em relação ao Guarani também, né? Que na última rodada veio de um resultado um pouco frustrante. Eu fico imaginando sempre a questão psicológica, assim, cara, da equipe. Tem lá o jogador, tem a sua entidade psicológica de cada jogador, mas também tem uma coisa que eu acho que é a coletividade. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, como é que tá o time do Guarani nesse sentido, assim, veio, né, de um bom resultado, tu aponta como um bom resultado em Lages, mas tu sente, assim, a gurizada acreditando, como é que tu sente essa energia? As equipes que jogam essas divisões de acesso, geralmente elas são montadas estilo as equipes amadoras, né? Às vezes com uma estrutura diferente, porque são atletas profissionais e eles vêm de diversos lugares, né? Então eles trabalham ali 30, no máximo 45 dias, que a gente sempre projeta uma folha de pagamento antes da estreia, e aí você vai para a estreia meio que o Guarani fez um jogo treino contra o Sub-20 do Avaí. Vamos ver isso, como é que funciona na arena. E literalmente foi na Arena Joinville a estreia, né? Boa. E lá contra o Nação acabou vencendo o jogo lá. Venceu o jogo lá diante do Nação e veio fazer o jogo em casa, onde no calor da sua pequena torcida, mas sua fiel torcida, e acabou tendo o resultado adverso, tomou 2-0 logo no início do jogo. Eu achei que a equipe do Blumenau veio para jogar contra o líder, veio para jogar o jogo da vida, e o Guarani veio para jogar contra o Lanterna, como líder da competição. Eu achei que o Guarani entrou com um pouco de sono naquele jogo, principalmente no início. Quando acordou, não foi tarde, mas assim, criou as situações de gol, mas não conseguiu converter, né? E aí você cria, não converte, aquela pressão vai botando nos ombros. Achamos o gol, disse, opa, agora vai. E aí a nega vai de novo, beija a trave, não entra, o goleiro vai e defende. E a gente fez isso até o último lance do jogo, sabe? Até o último lance do jogo, o Guarani tentou buscar pelo menos o empate e não conseguiu naquela ocasião. E agora o Blumenau tomou 3 do Nação, que foi a equipe que o Guarani venceu na estreia, fora de casa. E agora o Blumenau lá foi 3. Eu, na minha visão, achei que o Blumenau é uma equipe inferior tecnicamente e vai brigar para não cair. Sabe? Eu acho que vou firmar aqui, o torcedor anota aí, que eu sei que cobra muito, mas Caravaggio e Blumenau são sérios candidatos a brigar para não cair, né? E aí o Guarani foi a Lages, um jogo difícil, né? Com uma friaca danada, tinha uma presença do torcedor, tomou um gol de pênalti no primeiro tempo, depois foi buscar, empatou o jogo, criou situações inclusive para virar, mas não conseguiu. Mais um ponto que ele trouxe lá na mala, eu achei que pode fazer uma diferença na parte final. O Guarani foi um dia anterior ou foi no mesmo dia? Não, o cara viajou no dia, dentro da realidade do clube. Os atletas pediram, inclusive, para que a viagem fosse no sábado, até pela dificuldade também de hospedagem devido à festa do Pinhão, né? Imagina. Teria que se hospedar no município vizinho até, e aí a diretoria achou por bem viajar no mesmo dia. Aí tomaram café no estádio, ônibus, almoço, jogo, janta, casa. Sim. Pela Série B do Brasileirão, o Criciúma venceu a Chapecoense em casa, né? Não, o Criciúma venceu fora. Foi fora o jogo, né? O Chapecoense em casa. Foi em casa o jogo? Foi em Criciúma? Foi. De virada, então. Perdão, Amaro, perdão. Chapecoense jogou em casa, né? Chapecoense jogou em casa. O Criciúma venceu, perdão. Isso foi a abertura da Série B. Isso foi na sexta-feira esse jogo. Isso. Jogo pra Chape pontuar e sair da zona desconfortável ali. E o Brusque... Entrou no Z, entrou na zona de rebaixamento a Chape. Entrou. E o Criciúma deu um salto com essa vitória. O que está acontecendo com a Chapecoense? Esse é o adversário do Guarani, o Criciúma. Por isso que o Criciúma tá ali tendo as atenções necessárias pela federação, que tem que ter devido ao Campeonato Brasileiro. Por isso que os jogos vai acumular muitos jogos? Não. Não, porque a Série B do Catarinense são semanas cheias, que a gente costuma dizer. Entendi. São jogos de final de semana, então consegue colocar no meio de semana. E os jogos da Série B geralmente são terça e sexta ou terça e sábado. Então a federação vai conseguir encaixar. E aí, na sequência... E o Brusque, né, Amaro? Decepcionou seu torcedor também. Meu Deus, em casa, perdeu pro Ituano. Também. O Ituano, a equipe do interior de São Paulo, que faz umas competições muito interessantes lá do Campeonato Paulista. Esse ano jogando a Série B. Tem feito algumas vitórias, tem feito alguns crimes, e veio a Brusque fechadinho, fez um ferrolho, e no contra-ataque acabou achando um gol, numa falha individual do zagueiro, acabou fazendo gol. Depois teve um lance duvidoso, que o VAR foi acionado na anulação do gol do empate do Brusque, e uma penalidade
que também ficou muito duvidosa. Criou esse volume de jogo, o Brusque criou esse volume de jogo, mas não conseguiu buscar o empate e amargou essa derrota aí que pode fazer falta na frente. A classificação do campeonato Série B, o Cruzeiro primeiro, Bahia segundo, né, com 28 pontos, o Bahia 25, Vasco 24, Sport 18, o Grêmio joga hoje com 17, Criciúma é sexto, tá com 16, Tombense com 16, Operário do Paraná com 15, Sampaio Corrêa com 15, Londrina com 15, CRB 11 com 14, Novo Horizontino 14, Brusque com 13, Ituano 13, CSA com 13, Ponte Preta com 12, Náutica aqui entre os 4, né? 12, Chapecoense 12, Guarani 12, Vila Nova 10. O Grêmio hoje joga com o Sport e o Grêmio é obrigado a vencer, né? Senão... Notícia boa tem aí nessa história toda, tá, Nadir? Uma notícia que tu vai adorar também. E tu provavelmente vai conhecer. Tem um menino que fez escolinha no Guarani, e fez na época que o Najib trabalhou ali, inclusive, no Guarani. E ele jogava na escolinha, meio gordinho, meio desajeitado pra jogar e coisa, mas sempre muito doente pelo clube, sempre fez parte. O moleque foi fazer educação física, Alexandre. Filho do Nairo, lembra do Nairo, claro. Artista do Nairo? Matheus, fiz educação física, aí ele chegou pra mim e disse, Amaru, eu vou fazer mestrado em Portugal. Eu digo, legal. Fez as suas inscrições, enfim, foi. O clube, inclusive, ajudou no complemento lá da mensalidade que ele, na despesa que ele teve lá em Portugal. Fez o mestrado, voltou. Olha, se voltou, não conseguiu se empregar. Eu tentei Avaí, tentei Figueirense, liguei pro presidente do Guarani, ninguém quis empregar o moleque. Beleza. O ano passado, eles me deram a incumbência de montar o time. Matheus, vem cá. Matheus Coelho é o nome do moleque. A maioria dos palhocenses chama ele de Mateuzinho. A rapaziada aí de 20 a 30 anos conhece o Mateuzinho. E aí o Mateuzinho pegou, trabalhou conosco, não terminou o campeonato, foi convidado pelo Desportivo Brasil. Para o Desportivo Brasil em São Paulo. Auxiliar? Não, ele faz análise de desempenho. Olha. Depois eu explico para o nosso ouvinte o que é mais ou menos isso. Mas análise de desempenho, você analisa o empenho tanto do adversário, próximo adversário, análise do teu time no jogo, pré-jogo e pós-jogo. Cria métricas, né? Cria metas. E aí o Mateuzinho foi para o Desportivo Brasil, ficou lá, teve alguns convites para atuar, sempre me ligando. E nesse sábado ele me ligou, professor, emocionado. Sabe para onde eu tô indo? Para onde, Matheus? Pro profissional do Vasco da Gama. Uau, cara. Sério? Arrepiante, que legal. Que legal, cara. Moleque que apostou nele, meu Alexandre. Fera, assim, sabe? Orgulho para todos nós, assim. Engraçado que o que vem por trás é a paixão, sempre foi muito apaixonado pelo futebol e depois o conhecimento, né? Cara, muito conhecimento, muito conhecimento. Cara. Nós temos um menino, eu costumo chamá-lo de menino, né? Te chamo de gurizão. Mas temos um garoto que jogou aqui no Cerâmica, jogou no Guarani, que é o Tomás Queires, que ele faz análise de desempenho pro Tite. Ele trabalha lá na CBF. Ele jogou o Campeonato Palhocense aqui, jogou no Catarinense também, da Formiga, e ele faz análise de desempenho da CBF. Eu, no sábado mesmo, eu liguei pra ele. Digo, ô Tomás, tá indo um moleque meu aí que é filho, cara, é filho da casa aqui. Tu dá uma olhada aí, ponta firme, me aconselha o guri, dá os caminhos aí no Rio, que a cidade maravilhosa tá chegando mais um camarada aí. Que legal, tá representante do futebol palhocense, mais um aí. Parabéns, não só nos campos. Tava nas escolinhas aí ano passado. Nas escolinhas, nessas copas aí, da base, ele era o professor da escolinha do Guarani, ali no campo do Grecé. Que legal. Mateuzinho, todos conhecem ele. Legal, filho do Nairo e da Janete. Orgulho nosso, que bom. Quando ele vira palhoça, queremos recebê-lo aqui no Impasse de Bola. Já torci pro Vascão antes. Já foi diferente ver o jogo, já. Que legal, cara, muito bom. Imagino que ele, né, deva se apropriar aí de softwares, né? A gente vê muita tecnologia entrando dentro do esporte para somar, né? A gente vê, por exemplo, aqueles campos de calor que tu vê de cada jogador, o uso que ele faz de cada área do campo. Então isso eu acredito que também pro treinador seja ouro, né, cara, na mão dele, como ele vai usar essas tecnologias também para auxiliar ele, né? Antes era na observação e no tino, sei lá, na experiência. Hoje chega tudo muito detalhado, assim, nas equipes mais simples, como a nossa aqui, a gente sabe, assim, quando tu vai enfrentar a provável equipe que vai iniciar o jogo, as prováveis alterações, se fizer alterações, como é que é o comportamento do time, se sair na frente, como é que se comporta, se sair atrás, como é que se comporta, se tiver o pênalti, qual é a probabilidade de quem vai bater, e quem vai bater, quantos pênaltis bateu no canto direito, esquerdo, no chão, em cima, entendeu? E quem tá batendo sabe que o adversário também sabe. Também né? faz. Pode mudar tudo. Também faz isso. Incrível, né?
É a tecnologia entrando aí dentro do futebol, não só aqui na sua Rádio PH, onde você pode nos acompanhar 24 horas por dia, no Spotify, no Deezer, no site da CDL, também no site do Jornal Palhocense, no site exclusivo www.phradio.com.br, como também no nosso aplicativo exclusivo da Rádio PH, que você pode ter no seu iOS, se você tem um iPhone, ou se você tem um Android, você também pode baixar lá na PP Store. Outra tecnologia que também abarcou muita gente em relação ao futebol e fez as pessoas começarem a ver o futebol de uma forma diferente, são esses sites, o Cartola, ou mesmo os bets da vida, em que o pessoal faz muita aposta, né? Vocês acompanham essa galera aí que tem grupo de cartolagem e tal? É outro movimento legal, né? É legal, mas eles começam a avaliar cada jogador, eles vão avaliando a pontuação semanal, então cada um vira meio que um técnico, assim. O brasileiro já nasceu meio técnico, né, Amaro? Todo mundo gosta de dar uns palpites, né? Rapaz, assim, ó, a gente sempre me provoca aqui a questão de causa, e agora tu vem falando aí sobre formatização no futebol. Eu me lembrei de um. Eu vou falar. Eu falo muito a respeito do Guarani, porque na verdade a minha vivência maior foi ali, né? Eu joguei no Catarinense, joguei no Paysandu, joguei no Cerâmica, enfim. Mas no Guarani, então nós tínhamos um jogo para fazer lá contra o Estrela Azul, no sul do Rio. E valia a classificação, era um sábado à tarde também, frio, tinha o sul soprando. E aí nós tínhamos que vencer o jogo e tínhamos que torcer para uma combinação de resultados do Avante e do Catarinense para poder classificar. Mas eu vou resumir a história. E aí o Luiz Henrique Ciel Banha era o nosso treinador. E começou o jogo, nós fizemos 1-0. E a rádio optou em transmitir o jogo do Paysandu. E não sei, eu acho que era Paysandu e Avante, Catarinense e uma outra equipe que agora eu não lembro. E aí disse, olha, quando aquele senhor que transmitiu os jogos lá de São Sebastião, ele faleceu esse ano, início do ano, final do ano passado, lá de São Sebastião, ele narrava os jogos, e agora me fugiu da memória, daqui a pouco vem. Aí ele disse, a hora que ele ligar, tu diz que o jogo tá 0-0. Ele disse pro banco, o Carreta tava no banco. Carreta, tu diz 0-0, fica aí com o telefone aí. Que ano mais ou menos, Amaro, isso? Isso foi no título de 94, 95. Tem internet pra alguém confirmar ou não, era no telefone. Aí nós fizemos 2-0. Aí e agora, Banha, se ligar, tu diz que tá 1-0 pra eles. Ah, beleza. Acabou o jogo 2-1. Quando acabou 2-1, o cara fechou a jornada lá. Só o Guarani perdeu 2-1, fulano que classificou, aquele classificou, Guarani fora. Aí ligaram de novo. Tá, e aí, news, okay? Só me confirma aí terminou 2-1 pro Estrela Azul. Não, aqui o Guarani venceu o jogo por 2 anos. Mas como? Não sei o quê. O Banha pegou o telefone e arremessou na roça de milho. Nunca mais achamos o telefone dele. Mas era informatização. Na verdade, ele usou ao seu favor, uma situação de caos, né? Situação de caos. Isso acontece também, às vezes, um time tá aqui, mas tá muito ligado no outro resultado, né? A gente vê alguns exemplos assim que até que eles tentam não deixar essa situação, mas acontecem no futebol algumas cenas inusitadas. Já ouvi falar até de time querer perder também, já ouvi falar. É raro, porque isso é escolher adversário. Isso é escolher adversário. Falávamos na semana passada sobre uma possibilidade. Aqui um exemplo claro aqui. Na chave do Guarani aqui, quem que vai querer jogar contra o Criciúma? Então classificam-se 8. 8 fica muito flexível ali, sabe? Um empate, uma derrota. Então, se eu sair desse confronto aqui, eu não pego o Criciúma, entendeu? Eu tô garantindo sai do risco. Que eu não vou sair, não é? Sai do risco. É o primeiro contra o 8º, mas depois tem uma situação que vai pegar o vencedor do 4º contra o 5º, né? Então tu pode programar. Não é o correto, mas muita gente estuda e faz isso. Faz parte da estratégia. Faz parte da estratégia. Muito bem. Você está ouvindo e acompanhando aqui com a gente o Impasse de Bola, o seu programa do futebol palhocense. A gente trouxe os resultados e eu gostaria que a gente desse uma rápida falada sobre o impasse de bola. No primeiro bloco a gente já adiantou que ainda tem a ver com o julgamento que acontece hoje, né? Aí do caso envolvendo os times de Palhoça e o time de Santo Amaro na Interligas. Expectativas, senhores, como é que vocês... Dá pra chutar, dá pra esperar o que sai de um julgamento como esse? Alexandre, pra nós fechar, faltou só da Série A. Ah, é? Bom. Tu permite? Mas claro. Então tá. Pra fechar a tabela, Amaro, me perdoe, Alexandre e Amaro, só pra fechar a tabela, o Guarani entra hoje em campo, às 19 horas, certo? É obrigado a vencer, tá? Senão, vai dormir na lanterna. Tá? A rodada ficou Corinthians 2, Juventude 0, Atlético Mineiro 1, Santos 1, Fluminense 0, Atlético
Goiás 2, Cuiabá 1, Amaro é o... Ai, saiu aqui da cabeça. Ai, meu. Não saiu na impressão. Saiu aqui da impressão aqui. É o Red Bull. É 1, Bragantino 1, o Inter, aqui apagou 5. Não, 2, acho que saiu da impressão aqui. Ai, meu Deus, me apagou aqui do Flamengo. A produção já tá vendo uma outra impressão. Me ajuda. São Paulo. Aí o Inter matou o Flamengo, né? Flamengo. O Dorival Júnior tá subindo agora o Flamengo lá, Alexandre. O Dorival foi o comandante do Figueirense na final que o Guarani fez em 2004. Era Mário Júnior e Dorival Júnior, os dois finalistas naquela época. Essa história que agora... a gente vai ter que ter um impasse de bola só pra falar dessa final. Aí o Dorival agora assumiu, mas não foi nesse jogo ainda, né? Não foi nesse jogo ainda. Esse jogo foi o interino. Tá, o São Paulo 1 e o América de Mineiro 0. Goiás 1, Ceará 1. Curitiba 0, Palmeiras 2. Esse Palmeiras, meu Deus. Palmeiras assumiu a liderança. Fortaleza 0, Atlético Paranaense 0. E hoje, é o último para fechar a rodada, Botafogo e Avaí entra em campo. O Avaí... Qual a colocação do catarinense? 18º. 18º. Tem que vencer, tá? Tá na briga lá embaixo. Cuiabá, Avaí, Juventude e Fortaleza. Fortaleza mesmo, meu Deus. Só corrigindo, eu acho que no início a gente falou que o Guarani precisava. Ele falou, né? Guarani, mas Avaí, né? Então o Avaí precisa garantir os 3 pontos aí pra fugir da maldita zona. Exato. Falar em maldita zona que sempre ele comenta lá no Jornal Palhocense, fazendo sempre a sua brincadeira também com o futebol. Um grande abraço pro Clésio Margarida. Ele que essa semana mandou um cartão rosa aqui pro Impasse de Bola. Um abraço pro Estamos Clésio. muito honrados. Ele ontem fez um vídeo na Ponte do Maruim mostrando a enchente da maré alta. E ele também no Jornal Palhocense fez uma enquete lá na foto dele. Queria saber quem é mais bonito, o Clésio ou o Birubiru. Deixo com vocês para uma análise interior para ver quem que é mais bonito esteticamente. Quem jogou mais foi o Birubiru ou Maradona. O Birubiru ganhou disparado, né? Fizeram uma enquete no passado. Quem jogou mais, Birubiru ou Maradona? No Brasil, o Birubiru. Voto no Birubiru também. Ô Alexandre, eu tive essa semana vendo os campeonatos aqui da Palhoça. Tem um campeonato rolando, o Metropolitano da Grande Florianópolis. Como o do Valdir também tava ali, o campeonato do Guarani, né? Que a gente fala assim da Copa Guarani. Que não teve esse final de semana, Não né? teve. Eu fui dar uma olhadinha nesse Metropolitano, por coincidência, tem uma família do Irã. Olha. Tá no Iranianos. Manchester. E até o cara disse assim, aquele ali é terrorista, só pode. Um cara brincou, né? Najib é iraquiano, só pode. Aí eu disse, não sou amigo, eu sou palhocense. Aí conversando, vai, conversa vem, eu fiz um vídeo, eu gosto de fazer aqueles vídeos daquele jogador curtinho, 30 segundos pra gente. E por coincidência o filho dele tá jogando Manchester. Que até então o Manchinha é um cara que tá aí, né? Revela muito jogador. Trazendo né? baita jogadores talento. aí, né? Então, eu fiz um videozinho e depois eu quero passar ali, eu quero colocar ali. O menino já foi. E o pai dele diz, aqui em Palhoça, ele nunca viu disso. Tanto campo, assim, ó, ele ficou... Eu devia ter pego um vídeo, o pai dele falando. Vamos postar lá na nossa rede social também da Rádio PH mostrando o vídeo do menino aí. falando. Que legal. Que ele veio de São Paulo, mas aqui ele se for para colocar o menino dele, tem 16 anos. Ele queria colocar aqui na Palhoça. Que legal. Rapidinho pra gente fechar esse segundo bloco e citar aí o nosso impasse de bola. Expectativa, Amaro, é possível dar um chute assim, o que se espera para um julgamento desse que tá acontecendo hoje à noite em relação a esses times? Ou é complicado a gente falar sem acompanhar as defesas? Eu acho que... Eu torço para que eles fiquem na multa. Tá. Que não prejudique no resultado. Como a jurisprudência no processo, eu acredito na sensibilidade do relator e dos auditores de absolver as equipes e dar uma multa de puxão de orelha, para ser pedagógica a situação. Sim, né? vamos ficar nessa torcida na Porque, na verdade, é uma meia-culpa de todos, né? Sim. É uma meia-culpa de todos. O gancho do Najib, quando ele falou do menino ali da revelação, o Esporte Espetacular do último domingo trouxe uma matéria sobre um palhocense, Matheus Rosseto. Olha. Esse moleque jogou futsal aqui, jogou em alguns projetos também, mas ele foi pro Atlético Paranaense na época, falado por ele inclusive. Conheci o Matheus Rosseto jogou inclusive com meu filho lá no projeto da BB. E ele fez muitos gols, ele joga de segundo volante.
e agora joga a Liga Americana. Ele é um dos destaques lá, capitão da equipe e tal. Isso é uma matéria muito interessante, Matheus Rosseto. E não teve oportunidade de jogar profissionalmente aqui no nosso município, nem no futebol catarinense. Dá pra recuperar então a matéria pra gente ver esse destaque. Muito legal, nacional. Matheus Rosseto. Tu conheceu ele, né, gente? Sim. Anote esse nome então. Matheus Rosseto. Que legal, muito bom. Bom jogador. Você está acompanhando o Impasse de Bola, o seu programa semanal do futebol palhocense aqui pela Rádio PH. A gente vai para um último intervalo e já a gente volta com mais informação. E o último intervalo, você sabe, são as histórias, os causos da bola. E a gente vai ouvir aqui os nossos convidados falando um pouquinho sobre a histórias aqui do futebol palhocense. Dá um tempinho aqui, a gente já volta. Até logo. Tchau, tchau. Nossa, o que foi que aconteceu? Nem te conto, tive uma noite péssima. Tá doente? Nada, é o meu colchão. Acho que tá na hora de trocar. Então eu tenho uma dica boa pra te dar. RR Colchões, você já ouviu falar? Lá você encontra todos os tipos de colchões, de mola, de espuma, tem pra cama de solteiro, pra cama de casal e com a garantia e credibilidade que só o pessoal da RR Colchões tem. Mas onde fica? Fica ali no centro de Palhoça, na José Maria da Luz, número 2839. Dá uma passadinha lá. RR Colchões está presente nos nossos sonhos há mais de 20 anos. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. A rádio que toca Palhoça. Você está ouvindo Impasse de Bola. Tudo sobre o futebol de Palhoça. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do Impasse de Bola, o seu programa semanal, sempre às terças-feiras, às 19 horas, pela Rádio PH, Rádio que toca Palhoça. Você acompanha os resultados da última rodada, análises, causos, impasses. A gente joga tudo aqui nessa mesa, que não é um gramado, mas a bola rola também. Bola vai pra lá, vai pra cá. Eu, às vezes, piso na bola, peço desculpa, levanta de novo. Quem 7 vezes cai, levanta 8. E é assim que a gente vai juntinho aqui nesse programa Impasse de Bola, que, se você não acompanhou ele por completo, você pode acompanhar no Spotify ou no Deezer, através dos nossos podcasts, dos nossos agregadores de rádio também. Lá no nosso site, clica em vídeos que tu também vai poder ver esse e os outros programas do Impasse de Bola, sempre trazendo os destaques aqui do futebol palhocense. Segue a gente também lá no Instagram, @PHRádioOficial, sempre muito bom poder compartilhar contigo, trocar ideia, vamos curtir junto também no Facebook e no YouTube, a gente sempre vai juntinho nesses multicanais. No último bloco a gente sempre separa pro nosso momento mais nostalgia, e a gente vai com ele, Amaro Júnior, que vai trazer pra gente o nosso causo da bola, ele que sempre tá trazendo, nos brindando aí com memórias interessantes, engraçadas e às vezes até bizarras do futebol palhocense, mas no último bloco a gente reserva pra ele falar um pouquinho então sobre os causos, o que tu trouxe pra gente essa semana, gurizada. Tem mais causas, né, Amaro? Que é ele que tem mais causos, mas tá chamando ele de velho? Aquele, né? Deixar agradecimento aqui ao nosso amigo João, que chegou agora, né? Verdade, chegou agora aqui com a gente no Impasse de Bola. Seja bem-vindo, né, seu João? O João aqui, eu tava falando com o João aqui nos bastidores, no intervalo do Impasse, é que o futebol palhocense, ele começou a se organizar, né, gente, com a Comissão Municipal de Futebol, né? Teve alguns campeonatos na década de 60, 70, inclusive alguns questionamentos por parte de torcedores que não torcem para o Atlético, mas o Atlético ganhou vários títulos lá naquela situação. Mas em 78, o Guarani foi campeão municipal, numa final aqui contra o Sejan, no Renato Silveira, em cima do Cerâmica. E aí depois ficou sem ter campeonato até 85. Mano, o Sejan era ali do Caminho Novo, né? O Sejan era do Caminho Novo. Caminho Novo, né? Mas a final foi contra o Cerâmica Silveira. O Eliseu fez o segundo gol, eu lembro. O primeiro gol foi Magaia
E quem fez o gol do Cerâmica foi o Maurílio, irmão do Batista, lá, o topógrafo. Mas aí o campeonato ficou sem acontecer até 85. E criou-se a Comissão Municipal de Futebol. Nessa década de 80, o Danilo Malagoli, o Data Vênia, ele organizava, porque ele apitava alguns jogos aqui do clube e ele organizava essas competições, né? Aí depois a coisa foi evoluindo e tal, criamos a liga. Mas paralelo a tudo isso, e o momento que a gente está vivendo agora de impasse, são esses questionamentos, julgamentos que agora a gente começou a vivenciar, porque agora as equipes federadas, elas sofrem isso, tem que fazer as coisas muito corretamente, sempre obedecendo as regras de CBF, federação, enfim, é uma hierarquia, né, que tem que ser obedecida. Mas Palhoça sempre foi muito organizada nisso, sempre teve suas comissões disciplinares. Na época do Danilo, depois teve o Saulo, depois teve o Odilon Agenor da Silva, que tocou e coordenou por muito tempo, depois veio o Moisés Mazola, enfim, a gente sempre teve a comissão disciplinar. E essa autoridade era sempre respeitada, assim, ou era também uma autoridade questionada pelas equipes e os torcedores? Não, eram respeitados, sim, eram respeitados, mas tivemos alguns problemas, né? Tivemos algumas viradas de mesa, cadeira, batendo, boca, enfim. Tivemos algumas exclusões de atletas, tivemos algumas suspensões por muito tempo. O doutor Jorge também fazia sempre parte das comissões disciplinares, então eram as comissões muito respeitadas aqui pelos palhocenses, enfim, pela região e com conhecimento de causa, sabe? E também acontecia essa mesma liturgia que hoje a gente está vendo, né, através do Interligas, mas também tinha essa questão de defesa. Sempre. Da mesma forma. Sempre com relator, né? Sempre com relator e sempre com direito à defesa, né? Ô, Amaro, estão perguntando aqui, mas a liga sempre foi no mesmo local, Amaro? Não, a liga quando começou, ela funcionava debaixo das arquibancadas do Caranguejão, né? Onde hoje fica o Bar do Neu. O Bar do Neu era no meio da arquibancada e aquele cantinho ali era a sala da liga. CMDE, que chamava antes de ser liga? Não, a CME era a Comissão Municipal de Esporte, que era da Prefeitura. E a CMF, Comissão Municipal de Futebol, eram pessoas abnegadas da bola aqui. Eu não sei se foi o primeiro presidente, mas o José da Silva Matos foi presidente. O Alberto Prim fazia parte, eu fazia também parte da CMF, o Saulo, o Odilon, o Vitor do Eldorado, então tinha participação. O Edson José Paulo foi o primeiro presidente do Furadinho. O Edson José Paulo foi presidente do Liverpool e depois ele foi presidente da Comissão Municipal de Futebol. Muito organizada. E dentro dessa comissão mesmo que surgiu o movimento para a Liga, ou era daí um movimento separado de outras lideranças? Não, foi natural. Foi natural. Era uma organização que deu prosseguimento e o primeiro presidente da Liga foi o Paulo Roberto da Silva, o Paulinho. O Paulinho que faz a marcação hoje das faixas de pedestre, o Paulinho da Luz. O Paulinho foi. Que legal. O Paulinho foi. O Paulinho foi presidente do Guarani há alguns anos e o Paulinho foi presidente da Liga no início. Uma grande responsabilidade, né? Presidir, né? Tantas vozes, enfim. Eu vou te contar uma história que a Maria Palhocense não conhece, o Causa Bom. E aí, o Paulinho, numa das eleições, a comissão. Eu sei que teve eleição para a Liga, e aí alguns presidentes do clube me procuraram para eu ser candidato à presidência da Liga. Mas eu era jovem, eu ainda jogava e tal. E aí eu fui candidato contra o seu Laurindo. E eu perdi a eleição. Toma! Perdi a eleição. Foi a primeira eleição do Laurindo? Foi a primeira eleição do seu Laurindo. Eu perdi por 11-8. Eu tinha membro da minha diretoria que votou. Que não fechava, no final tu já fazia. Votou na diretoria do Laurindo, mas enfim. Até tu, Brutus. Pelo bem da Liga de Futebol Palhocense, ele ganhou, fez um mandato longínquo, né? Sim. Construiu a sede própria, ali tem o suor dele, da família dele também que ajudaram, enfim. Acho que foi bom pra todos, né? Se eu tivesse ido pra Liga também, de repente, eu não tinha tocado o projeto do Guarani, enfim. E aí um dos casos é esse, da eleição que eu perdi. Inclusive, eu não sabia que ia ter aquela conotação política toda, né? Porque quando eu vi, o Paulo Vidal era o prefeito. Não, veio os cabos eleitorais, porque aquilo tinha importância. Porque, querendo ou não, a Liga tem um potencial de emprego direto e indiretamente. Também. O futebol não elege ninguém, o esporte não elege ninguém. Mas lida com muitas pessoas. E são formadores de opinião, a maioria são pessoas públicas, enfim. E aí, naquela situação, eu não sabia o tamanho da importância política que tinha aquele projeto, né? E ele tinha essa situação, porque eles eram candidatos a vereadores, enfim, tinham uma outra visão que eu não tinha também, muito cru. E aí fui pra eleição normal, e aí o neném do Bertilho, ele chegou e me chamou e disse: Amaro, tu estás te metendo no lugar que tu não sabe direito onde estás indo, tu não viesse pedir o meu voto.
Mas eu pensei que era uma situação natural que a gente ia resolver na mesa e estava tudo certo, né? Eu ia fazer uma fala, ele ia fazer uma fala, e ali as pessoas iam se resolver. Não, teve campanha, teve visita na casa, teve coisa. Que legal, hein? Mas eu não sabia que ia acontecer daquela forma, né? Palhoça sempre muito envolvida, né? Em eleição, naquela época eu imagino que não era urna eletrônica. Não, foi no papelzinho. Não, foi no papelzinho. Ele até me propôs, Amaro, vamos fazer uma composição e tal. Eu disse, não tem composição não, eu quero vamos pro pau. Vamos pro pau. Deixa um. Vamos pro pau. Aí pau também pau. Perdi a eleição. Olha E só. aí, essa é um dos causos da noite, e bem interessante, né? Bem interessante. Ô, mano, Hoje, tu o presidente conhece alguma liga? Eu acho que da Grande Florianópolis é a única que tem sede, né? Sede própria é uma das poucas no estado. Se tem outra que tem. Como Não, a não nossa tem, é muito não tem, pouco. não tem, Que mano. tenha funcionário diário e tal, com a organização que tem. E tem um não espaço tem. social também, né? Tem um espaço social, tem, tem a sim, parte de espaço cima. social tem. Tem, Legal, tem, né? tem. Eu até falei para eles que se eu fizesse parte da diretoria, pensava na situação de fazer a alocação do espaço de cima para dar um melhor conforto financeiro para a gestão, né, para a administração da liga. Que legal, vamos... Mas aí o caos foi esse, Boa. mas um caos rápido. Teve um julgamento e o Guarani fez o jogo do segundo time, que eram os meninos do segundo time, que eu já expliquei, que não era sub-20, era o segundo, aqueles que não jogavam no primeiro, e perderam o jogo pro Atlântico. Em casa, 2-1 o jogo, e tem que fazer o jogo de volta. E aí o Luiz Henrique Selbanha entrou com recurso na liga, para não dizer o que, perdeu o recurso, pegou as carteirinhas e disse, meu time não vai jogar o jogo de volta lá no Atlântico. E não vai. Fez a reunião e não vai. E o treinador do time é o Clóvis, da rua de trás. O Clóvis foi lá no site do clube, pegou as carteirinhas, botou as carteirinhas, ligou 1 a 1, convidou os guri, pegou os guri e foi pro Atlético, fez o jogo. Desobedecendo o presidente. Sem O presidente anuência só do soube no retorno da equipe, mas perdeu o jogo. Perdeu o jogo, não adiantou nada. Mas cumpriu, foi lá, jogou, depois serviu de causa, serviu de conversa e tal. Depois o Banho aceitou. Mas foi, na verdade, o presidente da comissão disciplinar, o Odilon, e o Banho disse, olha, tira ele do grupo de associados do Guarani, porque ele não deixou, disse que não coube recurso, não aceitou o recurso do Banho. E aí o Banho pediu para que o Odilon fosse retirado do grupo de associados do clube. São coisas que se vivenciou aí na década de 80 e 90. E o Banha sempre de muita opinião, né? Uma pessoa... Opinião forte. Opinião forte, um vereador depois, enfim, mas um dia na temos que bola trazer ele ele aqui para trazer alguns casos. Saddam Hussein da bola. Era o Saddam. É isso aí, também, né, uma voz respeitada entre Tem meu respeito. os seus comandados, mas também com muita história aí para contar, não só nos campos, mas também na política. E acredito que em muitos momentos na história aí da. Jogava bem, né, Alexandre? É mesmo. É bom jogador, tá? É. É bom jogador. Eu tive a oportunidade de jogar com ele. Pernas compridas. Bom jogador, qualidade técnica, sabe? Legal, Bom né? jogador de futsal e futebol de campo. Vamos tentar resgatar uma foto dessa pra gente postar no nosso Instagram, o pessoal poder aí comentar o que achava aí do Banha como jogador, perfil de jogador, e também já deixar a ideia aqui pra de repente a gente fazer nesse espaço que a gente falou da liga, fazer um impasse de bola direto lá da liga, ou de repente em algum momento em que a gente tenha um encontro aí dos times de Palhoça, a gente quer também levar o impasse de bola até as comunidades e nos campos. Fica aí a ideia pra gente fazer essa interação. Na semana que inicia a primeira divisão do Campeonato Palhocense, a gente pode fazer esse programa lá. Boa, vai ser importante. A gente teve na semana passada aqui o Cleiton da Liga, que antecipou pra gente um pouquinho sobre a agenda do ano aí, que a gente vai ter vários campeonatos acontecendo, e claro, você vai acompanhar tudo em detalhes aqui no seu Impasse de Bola, o seu programa do futebol palhocense, sempre às terças-feiras, às 19 horas. A gente vai chegando ao fim aqui desse mais um programa do Impasse, sempre pela Rádio PH, pelo Instagram, pelo Facebook do Jornal Palhocense, pelo Facebook da rádio, também pelo YouTube. Você nos acompanha, ative lá o sininho para acompanhar as nossas notificações. No Spotify, no Deezer, você também pode ouvir em forma de podcast. Sim, porque essa é uma radiocast. A gente misturou esses dois conceitos aí de rádio ao vivo e também gerador de conteúdo através dos podcasts. E você também pode sempre acompanhar a Rádio PH pelo site do Jornal Palhocense, pelo site da CDL e pelo site da phradio.com.br. Meus queridos, muito obrigado por mais esse programa.
Vamos ficar atentos aí para trazer os resultados, não só nos gramados, mas também no julgamento aí, envolvendo Interligas. E na terça-feira que vem a gente está de volta. Amaro, um grande abraço, obrigado. Forte abraço, Alexandre, forte abraço, ouvinte. Valeu, Alexandre. Um abração, querido. Um abraço vamos a todos. juntos sempre. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou. Siga a gente, deixa sua mensagem, manda um WhatsApp também para 2012-8336. Esse foi o seu Impasse de Bola dessa terça-feira. Semana que vem a gente está de volta. Um grande beijo, tchau, fui!